Mas os minutos do Gilberto foram maiores do que o do Henrique Dourado. Sim, mas os minutos do Henrique Dourado te convenceram que ele tem que ser titular? Mas eu não posso comparar ele com o Gilberto. Eu tenho que dar uma chance a mais. Eu manteria esse trio ofensivo que jogou contra o Internacional, contra o Vasco da Gama. Stênio, Wesley e Wesley BR. Eu acho que são duas É porque discussões. chegou pra eles lá, eles fizeram o gol, né? Que o centroavante não tá fazendo. Pois é. Tá vendo aí, ó? Eles não fizeram, não. Não adianta Perderam. me provocar, não, Não, Vinícius. mas é verdade. O que falou é verdade. Pô, Você mas tem dá pra razão. comparar o jogo Só contra o falo Internacional verdades. fora de casa contra a quantidade de jogos, por exemplo, que o Cruzeiro teve em casa, os caras também não fizeram gol. Pois é, então você tá usando a Mas minha não. justificativa pro Henrique Dourado O pra jogo sua contra o análise. Internacional teria um nível muito mais alto, né, em relação aos que o Cruzeiro pegou até o momento do campeonato. Tirando ali o Vasco não, o São Paulo, o próprio... Inter foi o jogo mais difícil do Cruzeiro no campeonato? A prévia minha seria um dos mais difíceis pra jogar. Prévia. Depois a gente viu que não foi assim. Né? O momento do Inter era bom. Era bom. Continua não. bom, gente. Era, não, era o o Inter time tá bem. mais tempo invicto no brasileiro. Era mas um Mas teve jogo... Flamengo, gente, teve Atlético, entendeu? O Cruzeiro já pegou o Flamengo fora. Não, mas conseguiu o empate. momento do Flamengo, quando o Cruzeiro pegou o Flamengo, não era tão bom como era o do Exatamente. Inter antes desse jogo. Nem o Aí do nesse próprio- ponto nem eu o do concordo com o Nem o do Cabelo. próprio Grêmio na Copa do Brasil. O momento Também do Grêmio não era tão melhor bom. do que o do Inter hoje. Isso Mas a discussão dos atacantes, o CJ, aí, por exemplo, se for Henrique Dourado e Gilberto hoje, aí eu continuo ainda com a minha convicção do Dourado, né, já falamos isso aqui, e até por minutos que ele ainda tem menos que o Gilberto. Agora, se for para eu apostar, eu acho que o time com os 3 atacantes mais rápidos eu manteria também. Os caras não fizeram gol, né? O Wesley errou 2 gols, mas além de errar os gols, eu acho que eles entregaram outras coisas. Tipo, O Wesley, por exemplo, coletivamente foi muito bem nesse jogo. O Wesley ajudou muito, correu muito, acompanhou o lateral. Tanto que quando o Wesley sai, o Cruzeiro começa a ter dificuldades pelo lado esquerdo. O Neto, quando o Wesley sai, ele coloca só 3 no meio e não tem quem vai bater tava com um la- a menos também, né? Então, mas o Wesley jogou um tempo com um a menos ainda. Não. Aí quando ele tira o Wesley, aí ele faz o Willer ir lá bater com o lateral e o Cruzeiro começa a ter dificuldades. Então o Wesley, eu acho que no coletivo, o Wesley puxou vários contra-ataques. As decisões do Wesley não foram boas e continuam não sendo boas. O Wesley tem errado num gol, num passe, mas o Wesley tem sido taticamente importante. importante. A qualidade dele, né, fina ali, da decisão não tá boa. Isso é fato. Mas você manteria o Eu trio? manteria o trio de ataque. Você Pelo não voltaria rendimento com do jogo. 9? O Cruzeiro vinha caindo o rendimento. O Cruzeiro teve uma época de ótimo rendimento e não fazia gol. Aí depois ele começou a cair rendimento. Ele ganhou do São Paulo, mas não jogou bem. Antes do São Paulo, contra o Fortaleza, também não tinha jogado bem. Não, então, foi horroroso esse o Cruzeiro estava caindo o rendimento. O Cruzeiro recuperou o bom desempenho contra o Inter. Então eu manteria e acredito que o Pepa vai manter. E o Kaique, ele já falou que se não acontecer nada especial, quem joga é o Kaique. O Pepa falou isso na entrevista. Isso é bom pro torcedor opinar no 993169898, 993169898, diga lá. O Grace tá com a... Não é uma chamada pro Merchan, não. Mas ele tá com a solução pro ataque do Cruzeiro. Ué, qual? Ele falou que, né, se esse trio aí não tá fazendo gol, né, os outros também não estão fazendo, tem que mudar, não tem que mudar. Eu quero ouvir a opinião dele também, pô. Eu acho que pra mim é quase Eu que acho. indiferente. Eu achei que você ia vir com a faca nos dentes, você fez uma pergunta pra ele que eu ia fazer. Eu sou legal, pô, sou educado. Mas nós somos também, todo mundo aqui é educado. Pô. Você tá falando que nós não somos? Alguns menos. Né, exatamente. Mas alguns de nome. Pra mim é indiferente. Indiferente jogar com um Hoje eu centroavante acho que é indiferente. é igual. É porque o resultado tá sendo igual, né? Não acho que 6 mudou meia tanto dúzia. assim o desempenho do Cruzeiro, porque saiu o centroavante ou porque entrou outro jogador, né? Sinceramente, pra mim, se Eu houve só uma acho diferença, que ela foi muito pequena. É uma amostra muito pequena. Exatamente. Mas assim, nós temos uma amostra maior Não, e assim, com o Gilberto, porque, média assim, com o Dourado e pouco com esses 3. E não quer dizer, o que eu vou falar aqui agora, não quer dizer que eu acho que o Cruzeiro tenha jogado mal, porque eu falei que ontem acho que o Cruzeiro fez um ótimo primeiro tempo contra o Inter lá. Mas as chances que o Cruzeiro criou contra o Inter em geral, erros gritantes do Inter, né? Não porque o Cruzeiro produziu grandes jogadas de contra-ataque e tudo mais, e conseguiu empurrar o Inter e criar grandes chances por eles só, né? As grandes chances do Cruzeiro no jogo foram por falhas gritantes do Inter ali, né? Então, assim, não sei até que ponto essa mudança
tática foi tão importante para fazer o Cruzeiro produzir um pouco mais do que produziu nos jogos anteriores. Eu concordo que a amostragem é muito pequena e eu concordo que... E o que eu digo é que, assim, o que mais se questiona os centroavantes é de que a bola chega lá e os caras não estão fazendo gol, os outros que ficaram sem eles também não estão fazendo, né? Então, não vejo uma mudança tão grande assim, não. Mas o desempenho foi melhor, vocês concordam? Que o desempenho desse jogo foi melhor do que contra o São Paulo e que contra o Fortaleza? Contra o São Paulo e contra o Fortaleza, beleza. com certeza. Então, com certeza. então você pega a amostragem dos últimos 3 certeza. jogos. Você consegue montar um time que tem um Cara. desempenho bem melhor do que nos últimos 2 jogos. Você vai trocar o time? Mas Pra mim, aí é um pouco de incoerência se ele trocar o time. Rafa, mas nós falamos Não, aqui... não quer dizer que é por causa dos 3 atacantes Não, mais beleza, rápidos. mas o time jogou melhor. Mas a sua justificativa, então, tem que valer para quando, por exemplo, o Cruzeiro jogou mal. O Cruzeiro teve jogos que ele jogou mal e teve um bom desempenho. Ele Não, jogou mal e teve um bom desempenho. Ele jogou bem e perdeu, foi mal. Eu queria falar de resultado. Isso. Ele teve um resultado ruim, Isso. mas ele teve um bom desempenho. Ok. Foi falado aqui. Sim, várias vezes. Teve a derrota, mas o Cruzeiro jogou bem. Várias vezes. Você deu exemplo ontem mesmo do Clássico. Exato. Né? Que teve, não é que jogou, foi superior ao Atlético, mas não jogou muito bem também. Falei que foi superior ao Atlético. Mas acabou saindo derrotado. Exato. E outros jogos que o resultado foi negativo, ou os resultados foram Sim. negativos, e o desempenho foi bom. Sim. E essa justificativa serve para isso aí também. Então quer dizer que os caras jogaram lá bem, não pode ser repetido. E agora, porque jogaram bem, tem que ser repetido? Por que não? Por que se discutia, então, Dourado e Gilberto lá atrás? E agora não, agora tem que dar sequência para esse trio aí ofensivo. Qual que é a certeza? Eu não tenho. É como o Grissi fala de indiferença. Eu acho que é muita dúvida no ar. Pra mim, eu fiquei um pouco confuso o que você falou. mas- Gilberto, já teve chance demais. O Henrique Dourado teve menos. E esse trio, menos ainda. Mas Não pra tem você- que ter certeza mas pra absoluta. você- Vocês têm a certeza. Mas pra você tem que continuar ou não? Pra mim, tem que dar chance para o Henrique Dourado. Então Pra você Henrique voltaria Dourado, com o não. Dourado. Então você mudaria. Voltaria com o Dourado. Tá. E tiraria o Pra eu Stênio, por comparar, exemplo? Tiraria o pra eu- Wesley? Não, tiraria o Stênio. Pra eu comparar Henrique Dourado com Gilberto, eu teria que dar Não, mas aí são duas condições, discussões diferentes, igualdade eu de acho. condição. Se a gente for, De minutos, se a gente, tá? Não, de minutos. são Se a gente, não, se a gente diferentes, for não. falar de Gilberto e Dourado exclusivamente, Mas a Tudo pergunta bem. dele foi: fazer a manutenção do trio que jogou contra o Internacional ou colocaria um centroavante? exato. Mas aí A então, discussão dele é então a essa. comparação não é Henrique com Gilberto. Não. Olha Quando, como quando, foi. quando coloca o Não, centroavante... a comparação é essa. Henrique, Gilberto Beto ou nenhum trio. dos dois. É Exatamente. isso. É isso. Por isso que eu coloquei. O Gilberto teve muita chance. O Henrique Dourado, menos que o Gilberto, mas mais que o trio. E esse trio aí de Wesley, Stênio e Bruno Rodrigues só teve a primeira Não, mas chance até- semana passada. Exato, mas aí eu vou continuar com o que eu falei. O time vinha 2 jogos de mau desempenho. Você faz um jogo contra o Inter com bom desempenho e com resultado bom. Antes do jogo, gente, 1-1 com o Inter, 0-0 com o Inter lá, vamos pegar? Eu acho que 90%, pelo momento do Inter, 90% dos cruzeirenses pegariam. Então você tem um resultado bom e um bom desempenho. Resultado bom. E um bom desempenho, não vejo por que trocar. Foi a primeira tentativa, não foi perfeita porque os caras erraram o gol, mas foi perto de vencer o jogo. Só que nós estamos analisando Então- por uma coisa, esquecendo outra também. A gente está esquecendo o adversário. Nós estamos analisando o Cruzeiro por si só. Tá falando do próximo adversário agora. A característica de um time que joga mais fechado, um time que dá espaço, um time que... um mas- centroavante... Mas o Vasco vamos- vai vir mordendo. Vamos falar aí, é o jogo fora de casa de novo. É. O Vasco, um momento muito pior do que o Vasco Inter. vai vir mordendo. Vasco meio desesperado, jogadores velozes na frente. Continuo com a minha convicção. Eu também. dos três. Dos 3 Eu atacantes. também, manteria. Aí, tá feita a dúvida aí, ó. Tá, o Pepa que pode responder, né? E você? No Tivemos- 993169898. Você, Eu, com uma Dourado, opinião, eu e o Rafa com com uma outra opinião. e o Gris com outra ainda. Qual é indiferente? É que é tudo Muretou. igual. Muretou. O Gris falou que é tudo igual. O Márcio Eu- Brasil tá falando que o Cruzeiro tem que manter o ataque que jogou contra o Internacional e colocar o Alisson como titular. O Wallace, O Wallace. ainda tem O isso, hein? Wallace, é. O Alisson tava fora, bom jogador. É o Gust Entretenimento. Cuidado. De acordo com o SofaScore, que é uma plataforma, tá, gente, de estatística, o site é muito bom, inclusive, sofascore.com, o jogador Henrique Dourado necessita de 330 minutos para conseguir fazer no gol, enquanto o Gilberto necessita apenas de 260. Ele perdeu o O relógio. Dourado não serve para este Cruzeiro. Nossa Senhora. Que isso. A gente teria Ô, Gris, que apurar essas informações Quantos, também. na sua tabela aí,
Quantos jogos de titular, começando o jogo, o Henrique Dourado começou? Acho que foram 2, eu vou confirmar aqui. E quantos jogos o Gilberto começou, para que a gente possa ser Acho que o Dourado são 3. justo. Dourado 3 jogos como 3 titular três e jogos 9 entrando. Fez Ah. um gol 9 entrando. e nenhuma assistência. O Gilberto tem... Eita, calma aí que eu... 3 jogos como titular. Tem diferença, Rafa, para quem entra durante o jogo e para quem Tem, começa? claro. Tem? Tem. Não, tô perguntando um atleta aqui, gente. Tem, o cara tem. entra frio, Mas aí tem o outro várias, que tem entra ali no muitas variáveis aí, né? O Gilberto tem 20 jogos como titular e 4 entrando. Isso na temporada toda, tá? Aham. 20 como titular e 4 entrando, 24 ao todo, 6 gols e 1 assistência. Gilberto, Aí já dá pra saber que o Gilberto tem um aproveitamento melhor que o do Dourado. Ué, mas né? peraí, Gilberto- gente. mas é porque o Gilberto teve um Fez- hat- ele um fez hat-trick no contra o Campeonato Vila Nova, Mineiro. 3 gols. Não, exatamente. No Campeonato Aí- Brasileiro, Brasileiro. o Gilberto tem 10 jogos como titular e 2 entrando. Fez 3 gols e deu 1 assistência. 3 gols. É, melhor. E Tá. o Dourado, 2 jogos como titular e 8 entrando e fez 1 gol. Quero fazer então uma pergunta pro torcedor do Superchat e para vocês aí. Henrique Dourado, 3 jogos como titular. 9 entrando, 1 gol. Gilberto, 10 jogos como titular. 2 entrando. Ou seja, os dois tiveram 12 jogos. Tá? Totalizando ali entre titular e entrando. 1 gol pro Dourado, 3 gols pro Gilberto. Os números do Gilberto entrando como titular são 3 vezes mais. Até um pouco mais. 3 contra 10. Esses números são absurdamente diferentes e superiores ao do Henrique Dourado? Não, não são. Mas assim, é esse do que o rapaz no YouTube colocou, é número, né? Pegou quantos minutos cada um tem em campo e dividiu pelos gols, né? Aí deu esse número. Quantos Mas então minutos ele o cara precisa... entra aos Não, 40 minutos do segundo tempo, Não, se vira pra fazer aqui um gol é aí. completamente frio, é o que a É. gente fala dos números, é frio. Tem um monte de coisa aqui. Ah, o time tá ganhando, o time tá perdendo, o time tá não, pressionando tem o muita coisa adversário, que influencia. o adversário tá arriscando no final do jogo, porque você tem uns números também que os gols saem muito no final, muito mais no final do que no início. Então tem um monte de variável Eu não nisso aí. sou defensor do Henrique Dourado, não tenho pôster dele como já tive de vários atletas no Porque negócio. se tivesse, um ia volante. ser meio sem vergonha. É, não, tem que ser volante. Mas tá a no minha pôster defesa do armário. Dourado que eu fiz aqui não foi nem por gols, comparação de gols dele e o Gilberto, porque nenhum dos dois estavam fazendo gols. Eu achava que naquele momento da briga entre os dois, o Henrique entregava um pouco mais do que o Gilberto, prender uma bola, segurar, disputar com o adversário, trombar no zagueiro. Ah, isso é o principal do atacante? Não. Mas como os dois não estavam fazendo gol, entre pegou isso aí. os dois que não estão fazendo gol, eu tenho um que segura mais a bola, que retém, que consegue segurar o time e sair um pouco de trás. Além disso, então, Rafa, além disso, eu não sou advogado, não sou o cara que tem o pôster do Henrique Dourado, mas eu tenho que ter coerência e pelo menos colocar justiça na minha análise. Isso é meu, tá, gente? Você fala assim, é bobagem. O problema é seu. Bobagem. Bobagem. Mas tem que ter igualdade de condição para que eu Bobagem. possa colocar uma comparação mais justa. Bobagem. Tá bom? Eu acho que o Gilberto teve mais chances e o Henrique Dourado teve menos. Então, para que eu possa comparar os dois, eu gostaria de ver mais em campo para falar assim, o torcedor tem razão aí, ó. O Henrique Dourado não vai encaixar nesse time do Cruzeiro, porque não serve é uma palavra forte demais. 3 jogos de titular Na sequência, é pô. pouco, é pouco. Pô, E mesmo assim não foi em sequência. Ele jogou, voltou o Gilberto, ele jogou, voltou o Gilberto, ele jogou. Foram intercalados. Então eu concordo com você. Faz diferença o cara ter pelo menos 3, 4, 5 jogos titular. teve, Rafa, não rendeu, eu Seguidos. entro no bonde. Eu aceito entrar no bonde e falar assim, realmente, Dourado, olha, a chance foi dada, você teve a sequência, meu querido, o time até produziu e você não colocou a bola pra dentro. Eu entro no bonde, mas não tô nesse bonde de não presta? sacar o Dourado. De não presta, não. Não tô mesmo. Não é nem sacar o Dourado, né? Vou colocar, né? É, porque já pra ser sacado Mas tem o que que tá, você tá então. falando aí, bobagem? Fala aí. É porque eu não acho que o Dourado é descartável, não presta, nada disso. Muito pelo contrário. Mas eu acho o Gilberto muito mais jogador Não. que o Dourado. Historicamente, sim. né? Ué. Eu sou um fã Historicamente, incondicional de sim, Gilberto é. por onde passou. Mas nós estamos falando dele dos momentos no Cruzeiro, Gris. Tecnicamente, você pode comparar realmente, nossa, os números na carreira, as Não, mas é o que eu tô conquistas, falando, é porque assim, parte vamos lá. técnica. Você tem 2 jogadores que não estão numa grande fase, certo? Nenhum dos dois está numa Aham. grande fase. Só que tem um que é melhor do que o outro.
Por que você vai dar chance igual pros dois? Não faz o menor sentido. Se o Dourado estivesse entrando e arrebentando, pra mim faria sentido. Mas não é o caso. Mas um é melhor ou está melhor, entendeu? Essa que é a pergunta. Não, um é melhor do que o outro. Mas tá, Nenhum está melhor demonstrando do que o outro. isso Nenhum que está é melhor do que o outro, na minha opinião. Tá, mas o Gilberto Os tá dois estão mostrando mal. que é melhor do que o Dourado? Essa que é a Não, pergunta. mas ele tem mais... A projeção dele é melhor. E não, bem, ok, concordo. É isso. Concordo. Mas então Se a aí gente- você tá confiando, é se a só gente for muito no buscar- passado. E vamos não co- usando o presente. Não, mas é porque o presente... Vamos lá, vou repetir o raciocínio. O presente dos dois está igual. Os dois estão mal. Então, eu Ok. não consigo colocar no mesmo balaio, sendo que um teve mais chance que o Mas outro. a nossa isso. amostragem, gente, é só jogo. Tem uns Exatamente, cara lá que é. estão vendo treino Aí é uma todos outra os discussão. Aí é outra dias. discussão. E O cara aí, só escolhe Aí é o outra Gilberto. discussão. aí é que eu acho que tá o B.O. Alguma coisa tem, né? É. Aí Aí, é eu, que tá aí o eu vou B.O. concordar com vocês. O dia a dia é importante, É, ué. o quanto tá mostrando pro... Mas também tem, Cabidão, o treinador que quer dar moral pro cara, porque sabe da capacidade dele. Concordo com você. Mas é isso, mas É é o esse caso do ponto. Gilberto. Que é É, o mas caso é do isso, Gilberto. ponto. Mas você vai ficar insistindo uma hora, Se os dois estão mal, qual que é mais fácil de recuperar? O que é melhor do que o outro. Qual que o Cruzeiro teve mais trabalho pra trazer? Eu acho que não é Gilberto, esse não. o ponto. Não, mas isso é a capacidade de investimento, entre aspas, que o Cruzeiro teve pra trazer o Gilberto e o Dourado. Porque se fosse só um pra trazer, ia trazer o Gilberto. O Dourado tava aí, gente. Dúvida nenhuma. Ninguém Dourado tem tava dúvida aí. disso aí, não. Dourado tava aí. Mas, dito isso, Vai jogar nenhum dos dois. Dito isso, joga o trio, né? contra o Vasco. É importante. Tem comentarista do Cruzeiro aí no 993169898, 993169898, para encerrarmos esse bloco. Solta o povo aí, vinheta primeiro, Vinheta né? primeiro. Claro. Os Cornetaristas. Oferecimento Claro. Fala galera da 98, bom dia, Lucas de Contagem. Ô Gris, Cruzeiro e Vasco confronto direto aonde, meu filho? Me ajuda aí. Só se for direto da Série B pra Série A. Cruzeiro tem o dobro de ponto Vasco, rapaz. Tá doido? Fala besteira não. Seguimos. Bom dia, galera da 98. Aqui é José Maria de Moraes Ribeiro, o último ganhador da esteira Bet aí, ó. Que eu fui assistir o Cruzeiro e Grêmio. Deixa eu dar um pitaco aí. O negócio é o seguinte. Tudo que vocês estão falando aí é verdade. Eu concordo com o que vocês estão falando aí. Mas sabe o que eu acho que podia acontecer? Que não pega aquele menino da base, centroavante da base, e coloca ele pra jogar também. Aquele menino sabe fazer gol de cabeça, de perna, de direito, pé esquerdo, de barriga. Põe o menino pra jogar aí. E tá na hora de dar uma chance pra ele. Tá certo? Um abraço pra vocês, José Maria do bairro Nazaré. Fala pessoal, bom dia. Eu não concordo que o Henrique Dourado tem que ter a mesma minutagem do Gilberto, não. Quando o jogador tá lá jogando mal, vamos supor, o titular não tá indo muito bem. Jogou 5, 6 partidas, não rendeu tão bem, mas deu um passe ou outro, mas não rendeu muito bem. Aí você põe um reserva, o reserva vai muito pior em 2 jogos, você vai esperar ele dar mais 3 jogos para o cara continuar tentando? Não tem que ser a mesma minutagem. E por mais que os dois não estejam fazendo tão gol, na minha opinião, o Gilberto já se mostrou mais útil. Pelo menos ele dá condição de jogo, ele dá passe, ele já deu assistência. Ainda é pouco, mas pra mim tá bem claro que se fosse pra ser um dos dois, é o Gilberto. Bom dia, 98 Esportes. Tudo bom com vocês? Hoje o Tonton aí mandou uma música que serve muito pro Cruzeiro, né? Será aí do Legião Urbana. Será que vamos conseguir vencer? Será que vamos ter um time bom? Será que vamos ter um ataque aí um pouco mais efetivo, né? Consiga finalizar aí, tá? Porque tá complicado, né, cara? Mas é isso, boa terça-feira pra vocês aí, uma ótima semana. É o Raniel aqui de Sete Lagoas, valeu! Como é o nome dele? Raniel. Raniel. Gustavo também de participou atacante, junto com o Lucas e Zé Maria. O Zé Maria falou menino, mas que menino que ele tá falando? É do Juan Índio? É do... Do Arielson também, do né? Arielson. Sub-20, Ninguém talvez. sabe, só ele. Porque é menino, né? Todo Gabriel mundo, todos menino. aí são meninos, né? É. Ô Zé Maria, depois você fala qual menino que você É citou o Neymar, aí. é menino, né? Não é. Ele tá até esperando um menino. Ele vai ser pai de um menino ou de uma menina. É de uma menina. Mais um, né? É, mais Uma um. menina. Já teve Menina? Já teve ultrassom. Chá lá? revelação. Já teve. Você não chá viu? revelação. Que Não vi, marmota, não né? vi Que chá que é revelação. isso? Foi Você dentro não viu? de um lago desviado ou não? Isso é marmota. Dentro de uma O represa? Gris falou, eu Soltou marmota. um Isso é pum, assim, marmota, saiu. velho. Quando vocês forem pais, vocês vão ver se isso é uma marmota. Eu sou pai, velho. É marmota. É marmota pra caramba, velho. Chá revelação não é marmota?
Ó, o às chá vezes de fralda às não é não, porque a gente precisa da fralda. Agora, chá de revelação é a maior marmota criada do mundo. Você tá fora da moda. Você tá Você fora é da moda. doido. Não, todo mundo faz, velho, mas Chá é revelação. marmota. Todo mundo é muita gente. Inclusive, eu vou mandar um chá Não revelação fiz, pra não. vocês que é engraçadinho. Ah, tá, já vi. Já viu, né? Tem um último superchat aqui Vai. nesse bloco. Me respondam, o Diga. Matheus Vitor. Vocês acreditam de verdade que o Dourado, com a mesma minutagem do Gilberto, teria resultados melhores? Caraca, bichão. Difícil responder, né? Ué, mas eu não acho- acredito. Eu acho que não, mas... Gente, vocês têm certeza O demais sim, das não, coisas, sim, mano. da Certeza, vida, ninguém é tem complicado. certeza de Ué, nada. você acabou de acreditar. Ué. Quando você Eu acredita falei numa que eu coisa... não você- acredito Não, mas que teria, é muito que seria muito diferente. impressionante. Eu queria muito ter a confiança que o nosso colega tem, como é que chama? Matheus Vitor. Matheus Vitor e o Grice tem nas palavras, porque... Mas ele acredito. perguntou, Ah, ele perguntou, ele não afirmou. Ah, então não... Ele perguntou. Ele perguntou meio que irônico, mas perguntou. É. É? Meio ironizando, mas perguntou. Cara, não vejo... Bom, Só um, deixa pra lá, que só eu vou perder aqui. Tite. um Não, eu outro vou perder detalhe a discussão, para então matar vai esse largar. assunto, para fechar o bloco. Eu até falei aqui no intervalo que para mim tem um outro ponto que para mim é importante nesse debate de Dourado, Gilberto ou nenhum dos dois, que é quando você põe nenhum dos dois, você pega o melhor jogador do Cruzeiro, que é o Bruno Rodrigues, e tira da Sacrifica. posição onde ele joga E sacrifica. e fica bem sacrificado. Bem lembrado. Ainda tem isso. Esse é um ponto a discutir também. É um ponto interessante. Verdade. É porque Eu acho que se você fosse usar um outro jogador ali mais por dentro, como um falso 9, e aí nem acho que nem o Wesley nem o Stanley tem essa característica para fazer essa função ali. Mas se fosse o caso, fazer um teste com outro jogador, tudo bem. Mas eu acho que você tirar o seu melhor jogador e colocar Bem ele numa colocado, posição bem onde ele colocado. não tem o mesmo rendimento, eu acho que você não resolve o problema do 9 e você cria um problema em outra posição. Só lembrando o seguinte, o Everton falava isso e eu aprendi com ele e é verdade. Apostar no caos é mais fácil. Então, é muito fácil chegar e falar assim, Henrique Dourado não presta, gente. O que presta é o Gilberto, o Henrique Dourado já passou por aqui, já foi o momento dele, não presta. Aí vai chegar lá na frente, final do ano, o Henrique Dourado não teve uma... Vamos supor que chegar em dezembro ele não teve uma boa passagem aqui. O que vai chover de... Não falei! Eu falava, você não escutava. Eu não sou profeta do acontecido nem engenheiro de obra pronta. O que eu tento é ser coerente e ser justo. Dê os mesmos minutos pro cara, qualquer tipo de profissional, me provar para eu colocar ele na mesma balança de análise.